Boa noite, gente. Meu nome é Alexandre Júnior, eu faço parte do Ágora Espírita. É com prazer que hoje, na nossa terceira live, nós convidamos o nosso amigo Sérgio Aleixo, lá do Rio de Janeiro. E de pronto a gente já quer agradecer a ele por ter aceito tão prontamente o convite. Foi muito, de- muito presto, a gente ficou muito feliz em você ter aceito e a gente poder discutir esse tema na terceira live, que é a percepção espírita sobre a catástrofe. A gente vai iniciar, eu vou iniciar com, vamos dizer assim, com uma pergunta-chave, Sérgio, que a gente vai desenvolvendo depois dela nesse bate-papo. E aí, à medida que for possível, a gente vai lendo algumas perguntas e fazendo algum tipo de interação com o público, né? Nós já temos Claro. 27 pessoas marcadas a nós, né? Então, eu gosto que queria que você se apresentasse em breves palavras para a gente poder começar com a pergunta. Boa noite, Alexandre. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando. Eu sou Sérgio Aleixo, todo mundo conhece, um palestrante espírita, só isso, mais nada. O resto não tem grande relevância. Eu fiz letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sou professor de língua portuguesa, trabalho como redator, revisor, professor e por aí vai. Ok. Mas a nossa paixão é essa aqui mesmo também. Pronto. A gente queria começar a nossa discussão falando sobre a compreensão de Deus, né? Como ela influencia o entendimento sobre as catástrofes. Então, a gente queria partir dessa questão entre Deus, a compreensão de Deus e a catástrofe, por entender que, por conta desse conceito, desse entendimento, e durante esse período aí do Covid-19, esse período de isolamento social tão importante, várias teorias, digamos assim, foram apresentadas com relação ao que está acontecendo. E aí a gente hoje vai tentar extrair da nossa conversa a teoria espírita sobre a catástrofe e sobre o que está É. acontecendo no momento. Né? Então, meu querido, eu acho que o importante é a gente não afastar o espiritismo do que ele seja. É válido e é até urgente afastá-lo do que ele não seja, mas também não podemos afastá-lo do que ele seja. Então, temos que ficar no meio termo de equilíbrio. Né? A doutrina espírita é profundamente identificada com o processo científico. Então, nós não vemos nas leis naturais conotações sobrenaturais. Antigamente, um vulcão entrava em erupção, um deus estava zangado. Né? Um raio estourava, Deus estava zangado. E assim tudo era explicado como intervenção sobrenatural dos deuses. Né? Nós sabemos disso dos estudos que fazemos, não é difícil acessar essa concepção antiga. Depois alguém resolveu explicar de outra maneira. Olha, não é possível que os deuses estejam interferindo dessa forma, não é assim que eles agem. E chegamos até os nossos tempos com a compreensão das leis naturais. Então, essas coisas acontecem em função de leis que regulam os fenômenos naturais. A doutrina espírita segue, então, o legado da ciência e não vai enxergar nesses fatos senão o cumprimento puro e simples das leis naturais, estudadas por todas as ciências que se dedicam a tomá-las por objeto. A grande questão para o espiritismo, e aí é o seu objeto específico, né, é a ação espiritual. A vida não termina com o fenômeno morte. Nós continuamos pensando, sentindo e tendo a possibilidade de interagir com aqueles que permanecem encarnados e também temos uma possibilidade de interação com a matéria dentro de determinados limites. E é aí que o espiritismo então começa, digamos, a construção da sua teoria, mas sem apelos ao sobrenatural. Isso é um descalabro. Nós temos que repelir com veemência um Deus caprichoso, aquele Deus que está mais para Zeus, né? Ele começa com Z, fica chateado e começa a espanar todo mundo. Não é assim que a coisa funciona. Para o espiritismo, ao menos, não.
E aí é bom que a gente discuta isso pelo seguinte, porque eu gosto sempre de partir de que espiritismo a gente está falando, porque É verdade, embora eles é verdade. sejam só, deram a ele várias interpretações que não lhe cabem, não é? Então, entender o espiritismo, eu queria, se fosse possível, que você falasse de que espiritismo a gente está falando, para a gente É, partir desse Deus, deste espiritismo, e não do Deus que uma parte do movimento espírita institui, e nem também desse espiritismo que uma parte do movimento espírita institui como doutrina espírita. Eu acho que isso seria importante, né, a gente poder é verdade. contextualizar. É uma questão que merece até uma outra live, né? Porque Já está eu mesmo, convidado. eu mesmo Eu já pego- fiz, obrigado. Eu mesmo já fiz bastantes revisões a esse respeito, com base no próprio Kardec. Todos, a maior parte de nós, pelo menos, viemos do movimento espírita institucional, chamado, tido e havido como organizado. E há um discurso muito fortemente estabelecido de que espiritismo é só Kardec, de que a palavra espiritismo foi criada por Kardec. E esse é um erro em que eu mesmo incidi durante muito tempo. Se nós formos ao texto francês, a própria palavra espiritismo no francês só se diferencia do inglês pelo E final, pela presença da vogal temática. Todo o radical inglês, spirit, mais o sufixo ismo, permaneceu. Então, por quê? Nós sabemos que no francês, spirit não é como no inglês, né? Esprit, le livre des esprits, né? Por que Kardec criou a palavra, entre aspas, aí, mantendo o inglês? É isso que a gente tem que pensar. Quer dizer, na verdade, o Kardec não criou a palavra já estava criada no inglês. O espiritismo vem do inglês, surgiu aí por 1854, no noroeste dos Estados Unidos, no nordeste, perdão, e já era aplicada a palavra médium também já era aplicada, então já na década dos 1850 nos Estados Unidos. O que o Kardec fez? Ele colocou um E no final e introduziu na língua francesa a palavra. Inclusive, nós podemos observar que ele se queixa no livro O que é Espiritismo das acusações de barbarismo. Ou seja, ele estaria Verdade. usando um neologismo que não estaria consagrado, e aí ele se justifica muito bem, como o grande gramático que era, né, justificando pelo uso. A língua já estava admitindo a palavra e ele estava simplesmente adaptando para a estrutura neolatina, acrescentou então a vogal temática, o E no final. É a única diferença que há. Mas a palavra já surgiu antes. Né? O próprio Kardec utiliza o termo espiritismo num sentido que ele vai chamar em 1868, se não me falha a memória, no mês de agosto, num sentido retrospectivo. Ou seja, tudo que acontece antes de 1850 é o espiritismo antigo ou retrospectivo, como ele chama. E depois de 1850 ele chama de espiritismo moderno. Veja que 1850 é o ano que ele estabelece como marco para o espiritismo moderno. Ora, é anterior ainda ao Livro dos Espíritos. É Ou seja, curioso isso. e, a- e Então, ainda tem um detalhe, que a gente não vai mergulhar sim, muito nisso, porque não é a sim. temática, infelizmente. Só para Uhum. explicar a questão de que espiritismo estamos falando, né? Entendemos Exatamente. nesse sentido a pluralidade do significado da palavra espiritismo. Então, no sentido lato, tudo que diz respeito aos ensinos, aos fenômenos que os espíritos provocam. Tudo, tudo, absolutamente tudo. E quem o autoriza é Kardec. Podem consultar no mês de agosto de 1868, da Revista Espírita, no artigo Espiritismo Retrospectivo. O Kardec estabelece essa compreensão histórica. Né? E nós utilizamos o Espiritismo dentro do entendimento de Kardec. E eu, então, nessa medida, aceito o termo que surge em outubro de 1865, na Revista Espírita também, kardecista. Então, nós estamos falando de espiritismo em Kardec, mas É, admitindo-se que há outras.
outras percepções. É. A gente não vai adentrar muito, mas aí se a gente fosse, a gente ainda ia discutir o Me espiritismo. alonguei, Alexandre, mas para Não, justificar. não, eu acho a- importante. Acho Ok. bem importante. E se a gente, se o tema fosse esse, a gente podia falar até do espiritismo inglês, do espiritismo francês, do espiritismo americano, quer dizer, tem É. outras perspectivas ainda além de só a questão da neologia, né? Teriam outros questionamentos que a gente poderia Em fazer. 1969, ele irá escrever um artigo, Profissão de Fé Espírita Americana. Ele fala disso, né? Então, É. o próprio Kardec E fundamenta essa compreensão. eu vou fazer um preâmbulozinho assim para a gente poder entender, mas vê só, o espiritismo chegou no Brasil no colo da elite, né, da época, porque os filhos É das verdade. pessoas ricas iam estudar na França e trouxeram os primeiros livros dos espíritos ainda em francês e vieram para cá e tal. E aqui houve eu vou usar uma palavra aqui, mas esse sincretismo ainda no movimento espírita de muita coisa que não é espírita e acabou o movimento espírita poder absorvendo. Eu quero levantar uma teoria aqui, uma ideia, de que muita coisa que o movimento espírita desenvolve como ideia com relação às catástrofes, e assim, principalmente quando a gente entende que a catástrofe é uma ação de Deus sobre o planeta Terra. Aí fica meio complexo da gente entender isso estudando Kardec, né? A gente não consegue ver isso lá. Mas uma parte do movimento espírita defende essa ideia. Será que essa ideia vem justamente de como o Espiritismo surgiu aqui, a história do Espiritismo, a chegada dele, aonde ele estava, né? A influência da igreja ainda muito forte, no final do século XIX? Né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sem dúvida que há um peso bastante considerável da cultura cristã católica sobre isso, sobretudo num aspecto punitivo, né? Um Deus que se vinga. E é algo curioso, porque no próprio Novo Testamento, a visão de Deus já se altera significativamente. Aprendemos isso, inclusive, na doutrina espírita. Kardec, sintetizando a visão dele, diz que é um Deus que não quer mais ser temido. Agora é um Deus que quer ser amado. Então, eu acho crucial essa compreensão de Deus para afastarmos essa ideia punitiva. Então, tudo que é catástrofe é uma punição direta à maldade dos homens. Tem. É claro que nós temos a compreensão de que, sendo espíritas, nosso limite é a morte. A gente está trabalhando com a morte, não enganamos ninguém. Não temos nada contra a vida, ao contrário, mas a gente está trabalhando com a morte. O que o Espiritismo está dizendo é que ela só existe para o corpo. Kardec encerra a Gênese, Alexandre, dizendo que o homem não ganha mais desencarnando sozinho ou acompanhado. Então, existem, evidentemente, esses movimentos gerais, cataclismos, catástrofes, mas fazem parte da execução das leis naturais. A doutrina espírita, filosoficamente, entende que as leis naturais são leis, porém, de Deus. É aí que está um pequeno detalhe, uma filigrana que precisa ser bem compreendida. Não entendemos as leis dissociadas de Deus. Também tem um pessoal assim, não é Deus, são as suas leis. Não, sem Deus não há lei, e nem lei. Deus é a ordem, Deus é que estabelece a perfeição de tudo. Agora, não podemos ter essa perfeição fora de um entendimento científico das leis naturais. Em a Gênese, Kardec vai dizer que a ciência nada mais faz do que revelar a perfeição das leis divinas. Ele não precisa recorrer ao natural, ao sobrenatural. Estando no natural, nós contemplamos Deus na sua perfeição. Essa é a visão da doutrina. Então, não tem um apelo ao sobrenatural. Eu gosto muito de citar aquela passagem da parte sobre os flagelos destruidores no Livro dos Espíritos. Kardec meio que pressiona os espíritos. Poxa, mas olha só. O olha só fica por minha conta, tá? Trocando miúdo. Morre o bom e morre o mal. Como é que é isso, gente? Os espíritos não têm a menor dúvida, e citou um Kardec assim na maior percepção de realidade. Olha só, Kardec, parece que pega o Kardec assim pelo ombro e dá uma sacudida. Eu acho
fantástico diálogo de Kardec com os espíritos. Tanto morre o bom quanto morre o mal, sim, mas vocês estão se preocupando muito com o corpo. Deus, nesse caso, aí eles usam essa metáfora, é como um general. Ele cuida muito mais dos seus soldados do que da farda deles. Então, eles nos convidam a vislumbrar a justiça de Deus e o amor de Deus para além do processo material. A morte encerra o corpo físico, mas não encerra a vida espiritual. Eu sei que tem um pessoal que fica super chateado quando a gente fala essas coisas, mas e se eu não falasse, eu não seria espírita. O materialista não vai dizer isso, mas eu sou espírita, tenho que dizer isso, porque é nisso que eu acredito e é isso que eu penso que sei. A vida física é encerrada, seja individualmente, seja numa catástrofe. Ela precisa de uma desculpa. Pode ser gripe, influenza, pode ser H1N1, pode ser agora o coronavírus, pode ser uma outra causa qualquer, patológica, pode ser um acidente. Gente, a gente vai ter que sair dessa para melhor. Lamento informar. Isso, para a doutrina espírita, é um processo natural. Assim, quando a gente morre, quem morre é o corpo, não é a alma. Claro, podemos entrar depois aí em algum debate sobre os motivos das desencarnações, etc, etc. Mas o essencial, compreendendo a doutrina espírita, é que as leis naturais, estudadas pela ciência, revelam a perfeição divina. Para a doutrina espírita, a ciência não mais faz do que descobrir as leis de Deus. A natureza não é filha de chocadeira. A natureza é Com obra de Deus. certeza. Vê só, eu queria mandar um abraço para Maristela, Rodrigo Salles, Conceição, o pessoal do Coletivo Girassóis, que está aí presente também, o pessoal do Ágora também está presente. Rodrigo Salles, nosso amigo, que fez uma pergunta. Antes de fazer a pergunta de Rodrigo, que ele fala sobre a pergunta 737 do Livro dos Espíritos, eu queria falar sobre a pergunta 731. Porque ele diz assim, porque ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? A resposta, eu queria ver se a gente conseguia contextualizar nos dias de hoje, trazer, né? Assim, eu acho que toda discussão espírita ela precisa permear o atual, né? A gente precisa fazer esse link com o social, com o atual, com as desigualdades, com as injustiças e com o que está acontecendo no momento, né? A gente ficar preso lá ao século XIX, a gente não vai trazer nada de positivo aqui. A gente precisa fazer sempre essa interface com o que está acontecendo e aprender com isso. E ele diz Claro. assim, né, os espíritos respondem assim: o remédio ao lado do mal, já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Eu fico pensando, e aí era bom que a gente pudesse discutir nesse sentido, a responsabilidade do homem. Porque se o Deus espírito não é antropomórfico, né, ele não é homem, né, isso aumenta a nossa responsabilidade com o meio social que a gente faz parte. É importante a gente discutir sobre isso, porque também há ainda às vezes eu sinto isso no meio do movimento espírita, mas nunca é do próprio homem. Então, será que não está na hora, diante de tanto conhecimento que a doutrina espírita nos deu, de nós entendermos que tudo que isso faz parte de uma compreensão da tua própria responsabilidade acerca de tudo que acontece ao teu redor? Perfeito, Alexandre. Eu acho essencial essa sua reflexão, porque há aí uma contraparte, né? As coisas se equilibram. Claro que há um entendimento de que as leis divinas têm seu processo de execução, mas nós estamos imersos nesse processo. Eu até convidaria, então, para completar isso, a 741. 741 do Livro dos Espíritos diz assim: é permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Eu fico assim bastante satisfeito com a leitura do Livro dos Espíritos, porque eu tenho a impressão assim, de que muita coisa que a gente pergunta já está lá. É só ir lá e ler. Quando eu li o Livro dos Espíritos pela primeira vez, eu fiquei assim me achando o máximo, porque eu falei, poxa, eu já tinha pensado nisso. E esse autor famoso aqui já está escrevendo isso aqui. Na verdade, são questões que todos nós, eventualmente, até nos fazemos. O Kardec fez para os Espíritos. É interessante a resposta, vejam bem. Em parte, sim. Em parte, sim. Não, porém, como geralmente o entendem.
Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Olha isso aqui. Exatamente o que você está falando. É a nossa responsabilidade. Agora, por exemplo, tem um maluco na presidência aí dizendo para a gente sair na rua. A economia não pode parar. Ou seja, está mandando todo mundo se matar. Está indo contra a lei de conservação. E está assumindo uma responsabilidade moral tremenda para o espírito dele. Ele que se cuide. Esse cara está com passaporte carimbado para um mundo inferior, segundo a tese de São Luís, processo de regeneração. O que ele está fazendo é instigando o genocídio. Porque nós temos o conhecimento, a ciência nos revela que há um perigo. Nós estamos em pandemia. Isso é um conhecimento científico, acessível a toda a humanidade hoje pelo milagre da telecomunicação. É coisa que antigamente não tinha, as pessoas morriam sem saber por quê, Alexandre e meus amigos. Só viam seus familiares caindo ao lado, sua nação perecendo, sua cultura desaparecendo. E quantas vezes isso aconteceu na história da humanidade? O que faltava? Conhecimento da microbiologia. Hoje, posso até dizer, de peito cheio, né? Graças a Deus, nós temos esse conhecimento. Ou seja, nós descobrindo as leis naturais com a inteligência que Deus nos deu como espírito, contemplando a perfeição divina no funcionamento dessas leis, ele nos dá inteligência, então, aqui, para afastar, sim, para não sermos imprevidentes, para cumprirmos, por exemplo, as leis morais de amor, caridade, de respeito com o próximo. Se eu tenho esse conhecimento, eu tenho que aplicá-lo no bem, porque não basta a ciência. Essa aqui é uma outra discussão bastante interessante que a doutrina espírita nos trazer. A ciência somente não basta, tem que ter consciência. Nesse aspecto, o espiritismo vem dar uma grande contribuição, porque o espiritismo não toma o lugar das ciências. As ciências têm os seus objetos, devem cuidar deles, e o espiritismo vai acatar as ciências dentro dos seus objetos. O espiritismo tem um objeto também, que é o espírito. Ora, nós temos responsabilidade com a inteligência que Deus nos deu. Se não afastamos, porque estamos sendo negligentes moralmente, seremos responsabilizados. Eu queria até aproveitar, né, mandar um abraço aqui para Paiva, Miguelina, né, Rodrigues, meu amigo Ronildo Oliveira, também está aí ligado, e dizer o seguinte: às vezes a gente não entende que a ciência espírita e a ciência humana, ela tem dois objetos totalmente diferentes, dois objetos de pesquisa totalmente diferentes. Um tem um objeto físico, outro tem um objeto espiritual. Quando Kardec diz assim, quando a ciência desmentiu o espiritismo, naquele ponto específico, deixa o espiritismo ser a ciência, ele tinha, né, e aí a gente acaba esquecendo, quando a gente aceita um convite desse e vai à rua, né, não sei quem é pior, quem convida ou quem vai, né? Porque aí há uma discussão cruel aí, nessa questão. E aí a gente lei moral. vê... Para o espírito é simples, Alexandre, é a lei moral. Estamos respeitando a lei de conservação, que é a lei moral do Livro dos Espíritos. Pronto. E aí a gente vê na pergunta 731, na pergunta 737, perdão, por que fim fere Deus a humanidade por meio do flagelo destruidor? Que é a pergunta que Rodrigo me pediu para fazer. Então, que não estava realmente no script. E aí Rodrigo trouxe. E aí, assim, é bom a gente discutir isso, eu considero importante, porque eu acredito na educação. E não acredito, como Kardec fala na pergunta 685A, né, não a educação pelo livro, mas aquela que muda caracteres, aquela que muda hábitos. Né? Ele fala muito dessa questão, porque Kardec estava tão além do tempo dele, que ele já defende uma tese aí da diferença entre a instrução e a educação, que são duas coisas totalmente diferentes, e às vezes a gente confunde isso. Então, às vezes a pessoa é muito instruída, mas não é educada, e às vezes a pessoa não tem instrução nenhuma e é bastante educada. Então, quando ele fala nessa educação que muda os hábitos, e a gente junta com essa pergunta 737, né, talvez fosse bom que a gente pudesse discutir também qual o efeito disso nesse momento, no momento do Covid, o que a gente pode esperar dessa percepção de educação
Né? Porque tem gente também achando que o Covid que a vida é a Emília, o Covid, o pozinho mágico, e depois do Covid a gente vai entrar numa fase de paz e amor. E também a gente precisa ser bem real com relação a isso. Embasado nessa pergunta e na questão da educação como sendo essa mola mestra que nos move a sermos melhores, o que é que a gente pode esperar disso tudo? Eu acho que, Alexandre, é aquilo que eu falei, quer dizer, a desencarnação dos espíritos não acontece à toa, ela tem uma finalidade também. Você já pensou se a gente vivesse para sempre sobre a face da Terra? Esse é que tem sido, aliás, o grande problema, que há pessoas que pensam que vão viver para sempre. E esse tem sido o nosso problema, a recrudescência do egoísmo. Não vamos viver para sempre, vai ter que largar o osso. Uma hora temos que deixar lugar às próximas gerações, que, aliás, vão realimentar o sistema vital para o nosso retorno, se formos dignos, como espírito, de retornar ao planeta Terra. O som tá bom, pessoal? Se você não tiver bom, vocês deem um retorno aí nos Tá comentários. ótimo, tá ótimo. Pelo menos para mim, eu estou escutando alto e claro. Então, assim, nós encaramos isso, Alexandre. Kardec até diz assim, porque Deus fere. É aquilo que eu disse. As leis divinas. É claro que por trás disso está Deus, mas não é que Deus está ali com um raio ferindo todo mundo. Existe uma execução inteligente dessas leis. É claro que por trás da lei está a perfeição e a presença de Deus. O espírito, então, vai compreender isso como um mecanismo natural. Não vai ver nisso um castigo de Deus para todo mundo porque ele é malvado. Não. É um processo de aprendizado, de experiência. O corpo morre, mas a alma aprende. O Espiritismo diz que o mundo há de se regenerar. O processo de regeneração, porém, é lento. Não é de uma hora para outra. Foi muito interessante o capítulo 18 de A Gênese, porque derruba todas essas teorias místicas de uma transformação mágica mirabolante de uma hora para outra. Kardec ficou entre dois extremos. Um, o da incredulidade, que nega a providência e, portanto, a inteligência das leis de Deus. Kardec se afasta disso, se afasta do acaso, da ideia que estamos aí ao léu como baratas, podendo ser esmagadas a qualquer momento sem sentido nenhum. E, ao mesmo tempo, se afasta do outro extremo, que é o misticismo. Pessoas que esperam a transformação por um passe de mágica. Essa turma que acha que o Covid vai, num passe de mágica, transformar a humanidade, está sendo mística. Na doutrina espírita, não se aprende isso. Se eles forem espíritas, estão incidindo numa herança que não é da reflexão espírita. Claro que é um aprendizado, é evidente, porque esses flagelos destruidores, vamos dizer assim, nos fazem pensar, por exemplo, sobre a fragilidade da vida. Por que temos que pensar que vamos viver eternamente? Por que fica tão agarrado às coisas materiais? Não morrem aí os presidentes? Não é isso? É uma reflexão, por exemplo. Por que ficar agarrado às coisas? Por que não ser generoso com quem precisa? Isso é uma Eu posso fazer reflexão. Eu acredito que de uma hora para outra. Então, ok, pessoal? Então, Vamos lá. a primeira Eu reflexão é queria falar. sobre essa fragilidade da vida. Por que ser tão agarrado? A gente não pode reter. É a impermanência, né? A lição oriental bem antiga. A gente tem que saber viver com equilíbrio. A outra questão é como coletividade. Você vê que todo o sistema está tendo que se repensar. É claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas está muito mais evidente que nós precisamos de uma gestão social. A população tem que participar das decisões, os recursos têm que ser melhor aproveitados. E, ao mesmo tempo, a propriedade desses recursos tem que ser da sociedade, muito mais do que meia dúzia de pessoas. Tem que atender ao interesse que é coletivo, porque estamos todos ligados nessa fragilidade, e não a meros interesses particulares, não raro egoísticos.
Então, são reflexões que aparecem, é um aprendizado importante, então. Agora, não tenhamos a ilusão de que de um dia vamos aprender isso. Estamos sendo, digamos, convidados a essa reflexão, né? De uma maneira bem Eu firme. queria, Sérgio, Mas eu não queria vemos fazer uma nisso. colocação. Eu queria fazer uma colocação, se tu me permite, para depois a gente tentar falar um Uhum. pouquinho da importância disso que você começou a falar agora, que é o social, certo? É o Eu conceito de não estou vida. conseguindo. É o conceito de vida. O conceito de vida para a gente virou aquilo que respira, não é? O conceito de vida devia ser o conceito de vida espiritual. Se a gente inverter esse conceito de vida como não sendo aquilo que respira, mas aquilo que sobrevive àquilo que respira, É, o que é que a gente eu não tira do que estou. está acontecendo? Infelizmente, eu não. Vê só, eu estava falando sobre o conceito de vida. O conceito de vida que se institui, aquele conceito de vida como aquilo que respira. Só que a gente está falando da ciência que estuda espírito, então nós não devíamos partir do conceito de vida como aquilo que respira. O conceito de vida para nós deveria ser aquilo que transcende e não aquilo que respira. Não é? E a nossa percepção ainda é daquilo que respira. Então, vida para nós é vida tátil. A gente tem que tocar, a gente tem, não é, que tem que respirar. Então, eu queria que a gente partisse dessa percepção, saindo da vida que transcende e não da vida que respira, para instituir a discussão que a gente estava tendo aqui sobre as questões da importância social das catástrofes, ou do que acontece socialmente quando elas se instauram. O que é que consegue fluir de tudo isso? O que é que a gente consegue enxergar? Que a gente vai enxergar coisas que demandam das questões sociais que são tão desprezadas pelo movimento espírita. Eu acho que vale a pena uma reflexão sobre isso. Sem dúvida, Alexandre. Eu acho que a nossa visão tem ficado muito restrita ao presente. Esse é que é o grande problema. Nós temos que entender que somos espíritos. Temos um corpo. Eu tenho visto também muita gente tratar o espiritismo como se fosse uma filosofia materialista. Também não pode. Então, quando você propõe essa reflexão sobre vida, é muito oportuno. Evidentemente que o corpo tem a vida orgânica, mas o essencial é a vida psíquica. E aí está a consciência, aí está o sentimento. E é esse ser que vai se retemperar no mundo espiritual e vai retornar depois, ou não. Porque o processo de regeneração consiste nisso. É uma substituição da população espiritual do planeta e da população encarnada do planeta. Então, esses movimentos de vai e vem são, digamos assim, intensificados com as catástrofes. Morrem os corpos, mas os espíritos não morrem. Agora, isso não quer dizer que a gente vai descuidar dos corpos por causa disso. O equívoco, o desequilíbrio é esse. Então eu não morro, tudo bem, vou e me atiro embaixo do caminhão. Não. Você vai fazer o possível para manter a sua vida física, a sua oportunidade evolutiva. Está investindo, inclusive, de responsabilidade, de leis de justiça e de moralidade que você deve executar. Agora, há uma série de questões que escapam do nosso controle, até mesmo como coletividade. Veja, no final dos anos 90, era muito comum o pessoal esperar o fim do mundo pela verticalização do eixo terrestre. O eixo terrestre se verticalizado de uma hora para outra. Veja bem, o que é que a gente pode fazer? Nada. Se isso acontecesse mesmo, o que é que nós poderíamos ter feito? Nada. Vem um meteoro aí, vai atingir o planeta. A ciência diz que é uma questão de tempo. Vai acontecer, a gente só não sabe quando. Aí tem um monte de gente criando, tentando, né, patrulhar o céu. Tem 3% só patrulhado, o resto a gente não faz nem ideia. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer, a gente faz. Eu não estou dizendo para não fazer. Mas tem muita coisa que escapa completamente, gente, do nosso controle. E aí, a doutrina espírita tem alguma coisa para dizer. É a vontade de Deus. Se incomoda pra caramba a turma, né? Tem uma turma que fica irritada com isso.
é pieguismo religioso. Não é pieguismo religioso, é uma simples constatação da realidade. Tem coisas que a nossa previdência não consegue abarcar. Só a previdência divina. E aí é muito melhor você saber que é uma alma, é um espírito, que você não vai morrer. Você vai aprender. Agora, você aprendeu mesmo? Você continua sendo o mesmo ignorante sempre? Ou você está aprendendo a ser um pouco mais solidário, generoso, desprendido das coisas materiais? Porque é esse indivíduo espiritual que está sendo classificado para retornar ao planeta. O planeta regenerado. Que não é um paraíso, mas é bem melhor do que tudo isso que a gente está vivendo agora. Então, a turma que não é assim, que não tem essas características, é isso que a gente estuda no último capítulo da Gênesis, ela vai sendo retirada do planeta. Ah, é uma punição, tá vendo? Deus é mau. Não, ele está classificando para uma outra oportunidade de evolução. Para que estas conquistas que nós tanto queremos, tanto ambicionamos, consigam se materializar, consigam ter o tão sonhado, e aí voltamos ao nosso ponto, Alexandre, impacto social. Tem que ter. Não adianta 10 querer o bem e 50 trabalhar para o mal, cara. Kardec mesmo dá aquele exemplo da espiga de milho perdida no meio do espinheiro. É válido para o teu espírito. Não desista nunca. Como diz Jesus no Evangelho, a tradição, pelo menos, consigna para nós, nem um copo de água fria perde o seu galardão. Nós não podemos desistir de fazer o bem, de fazer o que é certo, que os outros não fazem. Mas é fato que, para haver impacto social, a maioria tem que querer isso. As pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. E também não adianta colocar a culpa em meia dúzia, que manda no capitalismo, não sei o quê, não sei o quê. Porque também a gente diz que a culpa é dessa meia dúzia e não faz nada, fica só olhando. Tem que se mobilizar. Se tu me permitir, um Sim, adendo, claro. para a gente falar das catástrofes sociais. E aí a gente falando de catástrofe, acho que a gente começou no macro, para a gente poder chegar na coisa do mais perto. Assim, não vou dizer que é micro, não, porque esse micro é muito macro. Né? Senão isso vai de encontro. Mas a fome é uma catástrofe. Né? Sim. O feminicídio é uma catástrofe. A homofobia é uma catástrofe. Né? A LGBTfobia. Então, o racismo estrutural, patriarcado e tudo aquilo que leva à violência são catástrofes que não são tidas como catástrofes. Mas as pessoas morrem de fome ainda no planeta Terra. Isso. Então, a gente tem, né, no PIB brasileiro, o IPEA disse o seguinte, eu acho que foi há 2 anos, eu não vi o PIB desse ano. 6% da riqueza do PIB brasileiro, 94% da riqueza brasileira está na mão de 6% da população. Estava, porque nesses 2 últimos anos aumentou e não saiu mais número, né? Não sei porquê, não saíram mais números. Eu, pelo menos, não tenho esses números. Eu tinha até uns 2, 3 anos atrás. Então, 94% do PIB está na mão de 6% da população. E 6% desse PIB para ser distribuído para o restante dos 94%. Então, a desigualdade social, ela é uma catástrofe social. E aí, para a gente poder enriquecer isso aqui, eu queria dizer o seguinte: não há compreensão de Deus, não há compreensão de espiritualidade, não há compreensão de coisas que nos levam a uma percepção de positividade se a gente for falar de Deus e de espiritualidade sem a perspectiva da igualdade e da justiça social. Então, assim, o movimento espírita, né, ele preferiu, durante muito tempo, negar, por exemplo, a existência do racismo religioso, e as pessoas que querem falar sobre isso dentro dos centros, ou estão obsediadas ou são comunistas. Né? E aí a gente vai aproveitar esse espaço para que a gente prove que a gente não é, né, que a gente pode até ser comunista, mas não está obsediado, mas porque nós estamos buscando na ciência a busca dessa discussão, em números, em estatísticas, em dados. Né? E a gente não pode esquecer, por exemplo, da sociologia, a gente não pode esquecer da filosofia, a gente não pode esquecer disso como ciências irmãs, como a gente pode andar par e passo com elas. Então, eu queria dedicar esse tempo que falta para que a gente falasse de catástrofes que são vistas com naturalidade. O racismo religioso, a fome, o racismo, a intolerância.
São catástrofes ainda maiores, né? Porque são sociais e são o quê? O descumprimento das leis morais. Eu acho que a gente também tem que se afastar um pouco do determinismo. Sem dúvida que o meio influencia, mas o homem também influencia o meio. Nós temos que fazer por onde também. As pessoas têm que se mobilizar. Eu acho que tem uma responsabilidade que a gente tem que assumir. Isso está reconhecido, deve ser reconhecido, mas deve ser combatido também. Não basta identificar. E eu acredito muito na mobilização social. E sou contra qualquer tipo de mobilização violenta. Mas, sem dúvida, a violência acaba resultando pela própria pressão a que as pessoas são submetidas. Nem todo mundo vai aceitar numa boa. Eu não estou dizendo que aceitar numa boa é bom. Mas eu também não acho legal a gente estimular o ódio entre as pessoas por classe, por exemplo. Eu não sou favorável a isso. Mas sou favorável, sim, a uma grande mobilização. A gente tem que perceber que está todo mundo no mesmo barco, que é ruim para todo mundo a desigualdade, inclusive para os que têm mais. Eles têm que perceber isso também. E, infelizmente, eu acho que isso demanda conscientização, muito tempo ainda, talvez. E também eu acredito que essa situação que a gente está vivendo convide a essa reflexão. Está todo mundo falando do coronavírus. É grave, porque não tem remédio, está matando muita gente, mas a malária continua matando. A pneumonia continua matando, né? Tuberculose, doenças da Idade Média. Que você resolve com medicação que já existe e com saneamento básico. Por que ninguém liga tanto para isso? Porque é doença de pobre? Pois é. Então, isso também é uma catástrofe. Isso também é um flagelo destruidor, só que desnecessário, na medida em que nós tínhamos como repelir isso. Nós temos tecnologia, nós temos as possibilidades de afastar isso completamente, não fazemos. Por quê? Negligência perante as leis morais. Tudo recai nisso. Se nós cumpríssemos as leis morais, o mundo seria uma maravilha, seria muito melhor do que é hoje. Ah, não. Mas o sistema é que faz. Olha, em grande parte, isso acontece. Mas eu também fico pensando assim, se todo mundo, cara, está pressionado pelo sistema, resolvesse chutar o balde, a gente não saía na rua. Eu encontro muita gente em situação terrível, cara, que dá cada exemplo de moralidade, de altivez, sabe? Então a gente tem que sair um pouco da teoria e descobrir as pessoas lá, cara. Sabe? Tem que ir nas comunidades carentes, por exemplo, ver quanta gente boa tem lá. Passando perrengue, adoidado, e o cara ainda encontra espaço para ser solidário. Aí você vai subindo de classe, você vai aumentando o individualismo. Vai subindo na escala social, vai aumentando o egoísmo. E desce, você... Eu tenho essa experiência por mim mesmo. Não estou querendo divinizar o pobre, não. Mas é muito mais fácil você encontrar pessoas solidárias nas comunidades carentes do que na classe média alta e média baixa até. As pessoas são muito individualistas, se fecham nas suas casas e não querem saber de mais nada. Agora, de repente, com essa situação, a gente tem que tentar entender o seguinte: está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo no mesmo sistema vital. Civilização só existe porque um tem que ajudar o outro. Todo mundo depende um do outro de alguma forma. Talvez essa seja a grande reflexão que a gente tem que fazer. Todo mundo, né? Acho que agora, ainda fica uma reflexão. De um dia para o outro não vai acontecer. Não, não vai. Acho que fica uma reflexão para nós, e eu queria que você falasse sobre isso também, porque já nos diz a música que vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não é verdade? E aí a gente está muito... Sabe, né? Era disso que eu queria falar, de certa forma. Porque de que forma nós estamos recebendo os ensinamentos espíritas para que a gente, por exemplo, a gente passou muito tempo negligenciando isso porque
dói em muita gente ouvir isso, mas o movimento espírita brasileiro, ele é religioso. E isso tem sido nocivo a essa discussão social. As casas espíritas se fecham para a discussão social, ainda tem casas espíritas que a gente não pode falar de feminicídio, a gente não pode falar Veja, do racismo eu até nem acho que o estrutural. problema não é ser religioso, é ser místico. Eu me Ainda tem considero uma essa pessoa mistura. religiosa. Eu me considero uma pessoa religiosa. Defendo, inclusive, o aspecto religioso do espiritismo. Mas estou politizado. Mas eu falo religioso no sentido dogmático. Pois Porque o que é, fecha as místico. portas, É o que problema. A fecha as portas. alienação. Aí sim, completamente equivocado. E Aí, contra isso nós a estamos, pergunta é, lutamos. a pergunta é como, né? Porque eu vi aqui Marconi Almeida, que é meu amigo, ele botou aqui o futuro, meus irmãos, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Tudo é parte do Kardec, progresso do espírito, ainda na terceira ordem. Isso, Kardec diz isso, a gente sabe disso. Agora, vê só, há uma certa... é, chegar lá. mas há É também bonito um certo dizer. conformismo de que esse tempo vai chegar, como se ele fosse acontecer por osmose, ou como se fosse cair do céu o pilim-pim-pim da Emília, sabe, o amendoim do Pateta, e nós fôssemos mudar de conceito. Então, é importante que as casas espíritas entendam que a gente precisa discutir isso lá dentro da casa espírita e formar o nosso povo a esse tipo de diálogo. A educação se dá através da discussão. Então, se a gente fecha as portas para essa discussão, como é que a gente cresce? Assim, a gente tem uma dificuldade muito grande com o contraditório. O movimento espírita, ele não está, e aí eu vou fazer uma crítica, inclusive, a nós, não é? Que nos intitulamos de progressistas, mas que temos uma dificuldade muito grande porque nos agarramos a uma verdade, que é a nossa verdade, e não queremos ouvir a verdade do outro, nem entender a verdade do outro, mesmo se aquela verdade vá de encontro àquilo que eu entendo como correto. Mas não há, na minha concepção, conhecimento que não se dê a partir do contraditório, a partir do diálogo. Você precisa ouvir para Claro, poder falar. Né? Então, eu claro. queria que a gente dedicasse um tempinho a isso também, para que a gente pudesse entender que é necessário discutir dentro do centro espírita porque o Brasil é esse pseudo coração do mundo, pátria do evangelho. Eu digo pseudo e insisto no pseudo, né, porque tem gente que É um acredita, mito. mas a gente acredita no que quer, nesse mito. Mas nós É um somos o mito. país que mais matamos por arma de fogo no mundo, somos o quinto país em feminicídio no mundo, a população carcerária brasileira ela é 74% negra, não é? Não é? Nós ainda jogamos pedras nas pessoas de terreiro, mas ficamos chocados quando se joga uma pedra no busto de Chico Xavier. Então, assim, essas coisas precisam ser discutidas. Então, a pergunta que eu te faço é, dentro de tudo isso, como, até eu conversei isso com você um dia no Facebook, acho que foi, não lembro se foi no Messenger, e a gente discutiu o seguinte, que a nossa função aqui é criar metodologias. E eu acredito muito nisso. Acredito até que a função desses coletivos progressistas é criar metodologia para que fomente esse tipo de discussão. Como é que a gente pode fazer isso? Pois é, é muito complicado, Alexandre. Eu mesmo sempre fui do movimento espírita, mas hoje eu me considero um alienígena em relação ao movimento espírita. Hoje, Venha para o ar agora. movimento espírita organizado não quer saber de mim, não quer saber de ninguém que fale esse tipo de coisa. Mas, para nossa sorte, o movimento, digamos assim, são as pessoas. Muita gente está saindo de lá, ou muita gente permanece lá, mas levando as informações que do lado de fora, vamos dizer assim, acessa. Isso aqui é uma grande ferramenta. Há muito tempo, mas tem mais de 20 anos, que eu não quero saber de nada no movimento organizado, porque não tem espaço. Se você propõe qualquer reflexão crítica, você está obsidiado. Eu já tinha um grande problema com a questão do cisma rustenista. Então, não era fácil conviver com o movimento espírita colocando essa questão em pauta. Depois veio a polarização política. Aí eu declarei voto no Partido dos Trabalhadores. Você imagina como é que ficou a situação? O que eu quero saber de movimento espírita organizado, rapaz? Para mim é desorganizado. Só presta desserviços à doutrina espírita. Não tem doutrina espírita ali. Tem o tal do Anjo Ismael, falando que o Brasil é o coração do mundo, criando esses mitos absurdos num livro horroroso, cheio de problemas, não só de natureza histórica, sociológica, como no nosso campo espiritual. Aquele Jesus não frequentou uma aula sequer de geografia, cara.
O tal do Elio é que tem que dizer para ele onde é o Brasil. Ele fica amargurado, Jesus, um espírito puro, pleno intelectual e moralmente, segundo a crença espírita, kardecista, está amargurado, de repente ele fica amargurado. O Elio tem que mostrar para ele onde é que é o Brasil. Os anjos, os serafins, os querubins ficam empolgados, é o verbo utilizado pelo autor, com a amargura divina de Jesus. Gente, eu tinha 20 e poucos anos quando comecei a ler esse livro, eu parei ali. Eu não quis mais saber. Depois, muito tempo depois, eu fui ler. Como é que pode utilizar esse livro? Pior que eles pegam o diabo desse livro e dão para tudo que é político que eles encontram. De direita, de esquerda, de centro, para tudo. Aí mete, não dá o diabo de um livro que é o Espiritismo para os caras. Não dá. Eu fiquei anos dizendo assim, gente, o que é o Espiritismo? De graça nas livrarias espíritas para qualquer um que chegar, não precisa nem esperar pagar. Oferta de graça para o sujeito ter uma chance. Uma chance de refletir em termos espíritas. E isso, meu caro Alexandre, não termina com ele, mas começa só com Kardec. Necessariamente. Eu tenho me esforçado nesses anos, com outros companheiros também, mas eu acho que fui um dos primeiros a fazer palestras articulando o pensamento progressista, marcadamente de esquerda, é claro, com a doutrina espírita. Não há como dissociar, porque está nas próprias leis morais pregadas pelo Espiritismo. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Mas eles ficam bravos, né? Execram a gente. A gente passa por situações aí vexatórias, né? da outra live, né? Eu já estou há muito tempo na alternativa, sabe? É canal do YouTube, Face, tentando compartilhar com as pessoas o pensamento crítico, mas, cara, a serviço do Espiritismo. Não estou para ferrar Kardec, não. Não estou para ferrar Kardec, não. É um negócio que me aborrece. Você falou aí do que é espiritismo. Quando alguém chega neófito nas casas espíritas, uma boa parte das pessoas dá nosso lar, mas não dá o que é o espiritismo. Meu Deus do céu, é o maior dos equívocos. O cara não começa a raciocinar espiritismo com romance. Aqui esse romance, nem é romance, é um amealhado de relatos mal feitos ali, frustra completamente o pensamento kardeciano. Eu sei que tem muita gente que gosta dessa coisa toda, e eu não estou aqui contra a liberdade de crença, cada um que acredite no que quiser, se ele fizer bem, mas para começar a pensar em termos de espiritismo, não é com André Luiz, não. André Luiz é um neófito empolgado pela doutrina, que desrespeita a própria doutrina, como disse Herculano Pires. Pouco antes de morrer, ele chegou a essa conclusão. Ele começou chamando André Luiz de mentor elevado, benfeitor do alto, e terminou chamando de neófito empolgado. Por quê? Porque submeteu aos critérios kardecianos as psicografias posteriores até do grande amigo dele, Chico Xavier, que o pessoal tem como um deus, um médium infalível, que é coisa que no Espiritismo não existe essa concepção. Tem que ler o livro dos médiuns, gente. Volta a ler o livro dos médiuns, pelo amor de Deus. Inclusive essa turma que fica criticando o Espiritismo, cobrando do Espiritismo que ele nunca prometeu oferecer. Gente que até se diz progressista, mas que, na verdade, na minha apreciação, já é materialista, já é ateu e não assume. Tem que voltar a ler o livro dos médiuns, naquele capítulo sobre as perguntas que podem ser feitas aos espíritos. O espiritismo não tem obrigação, nem uma panaceia divina, não, de responder tudo, não. Ah, para que eu quero os espíritos se não traz a cura da AIDS? Ah, para que eu quero os espíritos se não faz o que eu quero? Ah, pelo amor de Deus, vai crescer, né? Pelo amor de Deus, aprende o que é uma ciência realmente. Tem tanta ciência na boca e não entendeu qual é o alcance científico do próprio espiritismo. Ele tem as suas limitações metodológicas. Travou de novo ele. Tá passando para tu. Acho que a internet dele. Gente, vocês me escutam, já que ele está travado? Ou tá todo mundo. Mas não se suicida, não, tá? Ele também tem. Não se está aí para se suicidar, não. Vê só, eu vou precisar caminhar para o final. Eu deixei 5 minutinhos a mais
por conta daquele tempo que caiu tal, e a gente voltou. Mas aí eu quero falar, gostaria de falar, é, tiveram algumas perguntas que a gente não pôde fazer para todo mundo, de todo mundo, obviamente, mas assim, eu tentei criar um diálogo que a gente pudesse falar do tema e mostrar também o que a gente pensa e o que a gente estuda com relação à doutrina espírita, o que é que a gente aprende com relação a ela e que nos deixa, porque assim, nós não somos heteronômos, né? A doutrina espírita ela não é heteronôma, né? Ela trabalha a autonomia, ela nos dá a condição de sermos autônomos, de precisarmos trabalhar isso como sentido da educação. A educação é aliada da autonomia. Né? Isso é uma coisa que o Espiritismo defende, do jeito, e assim, nos ensinando a ser críticos. Inclusive, quando aquilo que a gente que está lá não é uma coisa posta de maneira coerente. Então, a ciência ela tem esse viés de trazer a criticidade, né? De nos fazer críticos. Sérgio, a gente ficava conversando aqui até 11 horas da noite, né? Não ia faltar assunto. Mas, assim, eu queria te agradecer bastante. Você foi muito bacana, assim, aceitou de pronto. Acredito que deu para a gente falar num viés. Faça suas considerações finais para eu poder anunciar qual vai ser a quarta live e quando vai ser. Eu queria deixar um abraço aqui para Lindenberg, que ele falou de uma coisa bem interessante, não vai dar tempo da gente falar. Auristela, Maristela, Auristela, Zilda, Marconde, Cecília, tem um monte de gente aqui. Augusto, não vai dar para. Sandra Moraes, Marconde também, não vai dar para a gente falar mais, porque a gente já estourou o horário. Mas aí você faz suas considerações finais para a gente poder anunciar aqui a próxima live de sexta-feira. Alexandre, muito obrigado pela oportunidade, por esse papo, por essa conversa. Muito obrigado aos nossos amigos que vieram aqui tendo a paciência de nos escutar. Nós estamos aqui nessa medida do possível também, sendo indutores de uma reflexão, de um pensamento. E o ritmo de live é assim mesmo, é diferente daquele estudo mais concentrado, paradinho, né? É uma coisa mais tipo rádio. Ouvindo rádio, né? E quem sabe eu tomo gosto por live, né? Não sei, eu sempre resisti um pouco. Mas eu agradeço você muito o convite. É sobre o espiritismo, essa eu vou ligar para a gente marcar e eu faço questão de dividir ela com você. Para a gente mergulhar. A honra é minha. A honra é nossa. Obrigado. Vou só fazer a divulgação. A gente que agradece. Fazer a divulgação de sexta-feira, gente. Sexta-feira vai ser Aldo Alves, que é do Ágora, com Cessa Lima, e eles vão falar sobre espiritismo, políticas e promoção social. Então eu queria agradecer a todas as pessoas presentes, a todas e todos. Para mim foi um motivo de muita alegria. Eu conheci você através de um amigo, João, ele está até aí, João, um abraço para ele também. E comecei a ver uns vídeos e tal, e só que esse cara tem que estar mais perto de nós. Então, como você disse que está solto aí no movimento espírita, sinta-se um Ágora espírita, porque você representa muito daquilo que a gente defende. Nós estamos juntos, e sinta-se abraçado por nós aqui de Pernambuco e por todo mundo que esteve presente. Foi um prazer muito grande ter ouvido e dividir. Amor pelo espiritismo, a gente está junto. Então, estamos juntos. Um grande abraço, vamos encerrar a live. Gente, fiquem na paz. Um grande abraço, um abração a Sérgio e a todo mundo que participou conosco dessa live tão maravilhosa dessa noite de hoje. Um grande abraço e até a próxima sexta-feira.